Boa noite, eu sou a professora Ana Paula. A gente vai falar da aula de filosofia e nós vamos contar sobre a tragédia de Édipo Rei. Essa tragédia, eu já tinha conversado com vocês na aula anterior, só que ficou muito longa a aula. Quando eu percebi que a aula ficou muito longa, eu falei assim, vamos falar dessa historinha depois, para que a gente não tenha dificuldade de fazer o upload dos vídeos. Então, vamos lá. Édipo Rei é uma tragédia grega. Ela era uma tragédia teatral, ela era uma encenação. Os gregos, eles, além de contar as histórias, eles faziam encenação de algumas histórias, de alguns mitos. E essa era uma história que virou uma peça teatral. E o que diz Édipo Rei? Então, vamos lá. O pai do Édipo, Tebas, ele era um rei e ele estava enfrentando um momento angustiante no seu reino. Qual era esse momento? Pragas. Então, ele estava com muita dificuldade de solucionar esse problema. E o que foi que ele fez? Ele consultou um oráculo e pediu para que esse oráculo ajudasse ele a responder algumas coisas que estavam acontecendo e que ele não tinha o poder de solucioná-las. O oráculo deu alternativas para que ele combatesse as pragas e também contou uma história que provavelmente poderia acontecer no futuro. E nessa história ele falou que Édipo mataria o próprio pai e se casaria com a mãe. Ao chegar em casa, o rei ficou muito atormentado com aquela história. Aquela história pesou muito, meu pensamento ficou muito focado. E com o pensamento tão focado naquela história, o que foi que ele fez? Ele contou para a esposa e eles decidiram matar a criança. Ele chamou um pastor e pediu que o pastor levasse Édipo e colocasse num determinado lugar onde as feras pudessem comê-lo. O pastor realmente fez isso, só que depois, ao se afastar, ele teve pena da criança, ainda era um bebê. Ele buscou a criança, levou para sua casa e começou a criá-lo. Como ele era muito pobre, esse pastor, ele teve que passar Édipo para uma outra família, porque ele não tinha condições de mantê-lo em casa. E ao passar para outra família, Édipo chegou até o rei da vizinhança e foi criado com todas as pompas e todas as riquezas de um príncipe. Mas ao descobrir essa história, que ele era adotivo, ele se enfureceu e ele saiu angustiado, transtornado, encontrou 3 pessoas em um determinado lugar, embaixo de uma árvore. E ao encontrar essas pessoas, num ataque de fúria, ele matou todas as 3 pessoas. E uma das pessoas era o seu pai, Tebas, se cumprindo a primeira parte da profecia. Depois disso, Édipo sai desgovernado até chegar na sua cidade natal. Quando ele chegou na cidade natal, tinha um enigma para ser solucionado. E Édipo solucionou esse enigma. Ao solucionar, ele ganhou o direito de casar com Jocasta, que é sua mãe legítima. Ele casou com Jocasta, eles tiveram 4 filhos e eles viveram muito tempo governando a cidade até quando consultaram o oráculo e descobriram toda a história. Então, ao descobrir que ele tinha matado o pai dele, casado com a irmã Jocasta, ela se enforcou. E Édipo se envergonhou de todos os seus atos e furou os próprios olhos. Então, essa é a tragédia de Édipo Rei. É uma tragédia, realmente, ela é muito emblemática. E esse mito, ele é citado por vários filósofos, inclusive Aristóteles, ele comenta sobre essa tragédia e ele considera uma das principais tragédias gregas. Essa historinha é uma historinha que os gregos contavam, diferente da outra história que a gente viu lá do mito da caverna, que tem muita coisa positiva para que a gente coloque na nossa vida, a historinha do mito. A história de Édipo Rei, ela tem um outro intuito, é o intuito de entendermos as consequências dos nossos atos e quão desastroso pode ser as nossas atitudes, ou seja, as nossas escolhas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo que tem o intuito de apresentar essa historinha para vocês.
Eu postei lá no Google Sala de Aula o texto para que vocês tenham acesso. Lembrando que já está chegando as nossas provas. Semana que vem nós já faremos a colegiada, que corresponde à nota da B2. Então a gente precisa estar sempre com um contato maior agora. E eu espero que nessa perspectiva de um único lugar com todas as aulas seja mais fácil para que vocês tenham acesso e tenham acesso tanto aos vídeos quanto ao material escrito e se preparem para essa prova. Lembrando que vocês terão que me devolver a prova no mesmo dia, essa é a proposta da prova colegiada. E para não prejudicar ninguém, eu conversei com os líderes da sala e nós vamos fazer diferente da proposta, que é devolver em 2h30. Nós vamos devolver a prova em 12 horas. Então, eu vou colocar as provas para vocês e vocês vão me devolver no e-mail, lendo todas as instruções que ela tem. Vocês vão perceber que uma página inteira, então uma lauda inteira, é só o direcionamento para que vocês possam responder a prova e, posteriormente, vocês terão 2 outras páginas que serão uma prova propriamente dita. Essa prova é uma prova toda fechada, não é discursiva. Então, vocês lerão as questões e responderão com uma única alternativa, respondendo a pergunta norteadora, que em alguns momentos busca a opção correta, em outros momentos busca a opção incorreta. Então, não esqueçam de se preocupar com isso, de entender a prova, mesmo com essa demanda muito rápida de ser enviada no mesmo dia, vocês terão tempo suficiente para fazer isso, 12 horas. Então, se organizem. Quem não tem internet em casa, faça o esforço de realmente fazer, de ir na casa de uma terceira pessoa. Lembrando que a gente precisa fazer isso, mas não esqueçam de todos os cuidados, usando a máscara e se protegendo, indo na casa de uma pessoa conhecida e fazendo tudo para que vocês possam se proteger. E lembrando que, ao encaminhar a prova, vocês colocarão o assunto e responderão tudo que pede lá na página inicial. Então é isso, boa noite e a gente se encontra amanhã.